Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de nosso Deus e Pai esteja com cada um de vós. Estamos aqui para o estudo do tema de número 6 de nossos estudos bíblicos, que tem como título A Criação e o Criador. E antes que nós demos então início ao nosso estudo de hoje, pedimos que você se coloque de joelhos juntamente comigo para elevarmos a Deus uma prece. Pai bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome e o nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra e suplicamos a Tua bênção sobre os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, para que juntos, Senhor, compreendamos um pouco melhor a Tua Palavra e Te pedimos força para colocarmos em prática os Teus ensinamentos em nosso viver diário. Perdoe, Senhor, as nossas almas, são bênçãos que suplicamos em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Então, como dissemos, nosso estudo de hoje tem como título A Criação e o Criador. É um estudo muito importante. É o nosso tema de número 6 e nele, através de 15 perguntas e respostas, compreenderemos um pouco melhor. É certo que não tem como nós esgotarmos o assunto 15 perguntas e respostas bíblicas. Por isso nós sugerimos que você continue estudando este assunto, pesquisando este assunto nas Escrituras, para que você entenda cada dia melhor a respeito da mensagem de nosso Salvador. Vamos então para a primeira pergunta de nosso estudo de hoje, que é a seguinte: por quem foram criados os céus e a terra? Vamos ver a resposta nas Escrituras, como sempre temos feito. Por quem que os céus e a terra eles foram então criados? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1. Então, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, verso 1, ele mostra aí então quem criou. Deus criou. A terra não passou por um processo, evolução, como muitas pessoas creem, até talvez muitos religiosos, acreditam que Deus se serviu desse processo, um processo evolutivo, gradativo, para que a terra fosse criada. Não. Deus criou, e ali no primeiro capítulo das Escrituras nós temos ali que não é simbólico, é literal, exato ali, E isso foi relatado também por outras pessoas nas Escrituras. Jesus, citou nos seus ensinamentos a respeito da criação, do primeiro casal, Adão e Eva. Então, em vários momentos nas Escrituras, esse texto ele é mencionado com relação à criação. Nós vamos perceber aqui também alguns outros textos que falam da criação. Mas o mais importante, nós sabemos que Deus que criou, Isso é o mais importante. Agora vamos ver por intermédio de quem? Pergunta 2. Por intermédio de quem criou Deus todas as coisas? Isso aqui é uma questão fantástica, A Bíblia diz que Deus criou no princípio. Mas como que Deus criou? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Por meio de quem Deus criou? E a Bíblia ela mostra para nós isso. Vamos ver? Diz assim: porque por Ele, olha que interessante. E aqui esse texto, você pegar todo o contexto lá, eu sugiro que você faça isso. Você vai ver de quem está se falando. Aqui nós colocamos entre parênteses, Porque por Ele, o Filho, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam os tronos, quer as dominações, quer os principados, quer as potestades, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Colossenses 1,16, versão trinitária. Então aqui, amados, nós vemos claramente que todas as coisas, até as invisíveis, porque muitas coisas da criação de Deus não podemos ver, como por exemplo os anjos, como por exemplo os outros mundos, como por exemplo os habitantes de outros mundos. As coisas invisíveis de Deus, elas foram criadas por Cristo, por meio dele. Deus criou por meio dele. E isso é muito fantástico. Sabemos que um Deus de amor, através de seu Filho unigênito, ele criou todas essas coisas. Outro texto que dá prova disso é o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, por seu intermédio, E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Aqui está se falando de Jesus nesse texto aqui, Vê também Hebreus 1, verso 1 e 2. Vamos ver essa passagem? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essa aqui é a versão Almeida Corrigida Fiel, mas a Almeida Revista Atualizada ela diz por quem fez o universo.
Olha que interessante. Deus ele criou tudo por meio de seu Filho unigênito. Não só este mundo, mas o universo inteiro. Vamos adiante em nosso estudo. Pergunta de número 3. Que manifestam os céus? Vamos ver o que os céus manifestam a respeito deste assunto. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Então, quando nós olhamos para os céus, vemos aquela vastidão, aquela infinitude, aquela grandeza. Isso manifesta a glória de Deus, que é um Deus grandioso, um Deus elevadamente superior a tudo isso. E está por trás realmente de tudo isso. É o Criador de todas as coisas. Pergunta 4. Qual foi o objetivo de Deus em criar a terra? Vamos ver para que Deus criou a terra. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Olha que interessante. Então o Senhor formou a terra para que ela fosse habitada. Isaías 45, 18. Dá esse testemunho. Pergunta 5. A imagem de quem foi o homem criado? Será como foi criada a imagem de um animal, de um macaco, através de longos processos evolutivos? Não, a Sagrada Escritura nos diz a imagem de quem ele foi criado. E nós vamos ver agora aqui. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Então, o Senhor Deus criou então o homem à sua própria imagem e semelhança, Macho e fêmea, os criou. Pergunta 6. Que lar preparou Deus para o homem no princípio? Resposta. E plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, 8 a 15. Então nós vemos aqui claramente que Deus preparou um lar para ele, e esse lar se chamava Jardim do Éden. Pergunta 7. O que se pode perceber através das coisas criadas? O que nós podemos perceber através das coisas que foram criadas? Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, verso 20. Então, para que os homens, algumas traduções falam para que eles fiquem indesculpáveis, para que ninguém fique apresentando desculpas aqui e ali, todas as coisas criadas dão testemunho de Deus, da sua grandeza, do seu poder. É impossível tudo isso ter surgido através de processos gradativos e longos de evolução. Não. Tudo que o homem faz, ele tem uma metodologia, ele tem um processo. Por que a criação é de forma diferente? Um relógio, um computador, uma câmera filmadora, como agora nós estamos utilizando. Todas essas coisas passaram por um processo de planejamento, de tempo. Foram estabelecidos um tempo para que elas fossem criadas. Nós vamos criar tal isso aqui dentro desse prazo. Em cada etapa nós vamos fazer uma parte deste objeto, desta coisa que nós estamos planejando criar. O homem faz isso, foi dotado com essa capacidade pelo seu Criador, que é Deus. Por que a criatura, por que nós e toda a natureza e tudo que existe aconteceu por acaso? Não, isso é mentira, isso é um engano que foi elaborado pelo inimigo das almas para tirar Deus de cena, para tirar Deus da vida do homem. Não existe desculpa. Toda a grandeza da criação, o seu eterno poder, a sua divindade, se entende claramente por essas coisas que são criadas. Claramente, não há desculpa, Pergunta número 8. De quem é feitura o cristão? Então o cristão ele é feitura de quem? Vamos ver aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,14. Fantástico, não é mesmo? Então aqui nós vemos claramente que nós somos feitura de Cristo, criado nele, para que andemos em boas obras. Efésios 2,10. Pergunta 9. Que certeza é dada do poder infalível do Criador? Que certeza é dada a respeito desse poder? Porque talvez você tenha alguma dúvida, será que é mesmo? Será que foi, não foi? Vamos ver. Que certeza é dada? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías 40, versículo 28. Então nós vemos aqui que a certeza dada do poder infalível do Criador é essa, Ele não se cansa, ele não se fatiga. Mas talvez você está pensando, mas por que fala lá em Gênesis que ele descansou? Se ele descansou, se ele não se cansa, por que ele descansou depois de ter criado as coisas? Nós vamos ver um pouco mais adiante o significado disso. Mas aqui eu já quero dar uma leve pincelada aqui para você a respeito deste assunto, Ele fez isso, ali a palavra descanso
tem uma conotação de interrupção da sua atividade. Não que ele se cansa, mas que ele terminou, ele concluiu a sua obra. E ali então, após concluir, ele interrompeu, ele cessou a sua atividade criadora da terra. Mas ele continua mantendo este mundo, porque como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ao curar um homem no sábado e ser acusado pelos fariseus, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho de Deus mantendo este mundo, ele continua. E ele não se cansa, ele não se fadiga. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, tá certo? Vamos adiante, pergunta 10. Que encorajadora declaração se segue quanto ao suprimento de poder ao fraco? Então, se você está fraco, se você está desanimado, vamos ver aqui uma promessa muito bonita e muito fantástica das Escrituras. Olha só o que diz: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Que fantástico, não é mesmo? Esse é o nosso Deus, que fortalece o cansado, que dá força ao que não tem nenhum vigor. Creia nesse Deus, siga esse Deus, você terá suas forças renovadas sempre. Vamos adiante, pergunta 11. Que deu força especial ao juramento de um anjo? Então vamos ver aqui essa importante passagem das Escrituras. O que é que deu força especial ao juramento que esse anjo fez? E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que há nele, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Apocalipse 10, 5 e 6. Então, o que deu força ao juramento desse anjo é a respeito de quem ele estava jurando, que era a respeito do que vive eternamente, o que criou todas as coisas, que é o nosso Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos até aqui neste estudo. Pergunta 12. Que contraste é traçado nas Escrituras entre o Criador e os falsos deuses? Olha que importante essa pergunta aqui, tá? Qual que é o contraste? Qual que é a diferença? Né? Será que se pode comparar o nosso Deus com os falsos deuses? Vamos dar uma olhada. Assim vós lhes falareis: os deuses que não criaram o céu e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. A porção de Jacó não é como eles, porque ele é o que formou o universo. Israel é a tribo de sua herança, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. Jeremias 10, 11 e 16, Bíblia de Jerusalém. Mais uma vez eu coloquei a Bíblia de Jerusalém, né? Nos dando aqui então a referência ao nome dele, Yahvé dos exércitos. As outras traduções elas vêm dizendo Senhor dos exércitos é o seu nome. Mas a palavra Senhor ela não é nome, ela é um pronome de tratamento. Posso usar Senhor para outras pessoas também, um idoso, uma pessoa importante, falar Senhor. Mas Yahvé é nome. E a Bíblia de Jerusalém traz aqui corretinho, né? O nome Yahvé, que é uma declinação do tetragrama sagrado, né? Yud-Re, Vav-Re no hebraico e YHWH no português, que é o tetragrama que foi, então, eles colocaram essas vogais aí para se tornar pronunciável. Yahvé dos exércitos é o seu nome. Então ele é o que formou o universo. E como nós dissemos lá em Provérbios, vamos dar uma olhada nessa passagem. Vamos confirmar aqui. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Então aqui, em uma linguagem na primeira pessoa, a sabedoria de Deus, que como Paulo diz, é Cristo, vem descrevendo aqui, quando tudo foi criado, ele estava lá com o Pai. Jesus, como sendo a sabedoria de Deus, estava lá com o Pai. Em Provérbios 30, versículo 4, também você pode pesquisar depois, em falando aí a respeito dele e de seu filho, né? No processo de criação. Mas vamos adiante aqui. Após esse parênteses, vamos adiante no nosso estudo. Pergunta de número 13. A quem é devida com justiça a nossa adoração? Então, a quem devemos adorar com justiça, com certeza de quem nós estamos adorando? Vamos ver. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. Então, só o Senhor que nos criou é digno, né? Pergunta 14. À vista da maldição lançada sobre esta criação, que prometeu Deus? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, 17. Então, a nova criação, né? Que Deus renovará tudo. E a última pergunta, qual a verdadeira base da irmandade do homem? Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias 2,10. Então todos
foram criados por Deus. Que Deus, então, continue abençoando a todos e nos ajudando em nosso estudo para que compreendamos melhor cada dia mais a palavra de nosso Deus. Amém.